Olá, meu nome é Guaraci Silva e eu sou o docente responsável pela disciplina Gestão de Pessoas e Clima Organizacional dos programas de MBA do UNES. A disciplina foi pensada em 3 diferentes momentos. No primeiro momento, vamos avaliar um pouco o histórico da área de gestão de pessoas e chegar às conceituações mais atuais. No segundo momento, vamos discutir um pouco a estrutura deste modelo de RH mais atual, conhecido como modelo de RH estratégico. E no terceiro momento falaremos do clima organizacional e da importância que as empresas e organizações têm dado para a questão da qualidade de vida no trabalho. Nesse nosso primeiro momento, nós vamos fazer um breve retrospecto da evolução, primeiramente no mundo, e depois discutiremos aqui no Brasil do processo de gestão de pessoas. Até o século XIX, nada havia de consistente em termos de gestão de pessoas. Foi graças à Revolução Industrial que surgiu a conceituação, toda a primeira preocupação com a área de gestão de pessoas. Por volta de 1910, nós tivemos os primeiros processos mais estruturados na área de gestão de pessoas, em especial na França. Ao longo de toda a primeira metade do século XX, houve a prevalência das ferramentas e da teoria da administração científica. Os processos de gestão de pessoas eram voltados para a produtividade. Pouco importava o comportamento organizacional, o clima organizacional e a satisfação dos colaboradores. É a partir de 1960, principalmente em países escandinavos, que temas como a ergonomia surgem e fazem todo sentido para a área de gestão de pessoas. Nos anos 70, em todo o mundo, começaram a surgir as teorias comportamentais e estas influenciaram de sobremaneira a área de gestão de pessoas. Já na década de 80, a administração por objetivos trouxe uma nova visão para a área de recursos humanos. Este foi o momento em que se começou a discutir a importância das metas e da avaliação de desempenho. Nos anos 2000, principalmente em função de estudos como o de Dave Urich, surge o modelo do RH conceituado como estratégico. Este modelo é o mais aceito e o que mais contribui para o sucesso organizacional, para o sucesso empresarial nos dias de hoje. Embora seja possível fazer uma estratificação histórica da evolução no mundo, há empresas e há países em que esse processo é completamente diverso. Existem empresas cuja única preocupação continua sendo o simples registro, o departamento pessoal. Se no mundo a evolução aconteceu desta forma, no Brasil ela acontece com um pequeno delay, com um pequeno atraso. Em nosso país, as primeiras tentativas de organização de gestão de pessoas ocorreram por volta de 1930. Foi aí o primeiro registro de profissionalização da área de gestão de pessoas em nosso país. Isso se deu principalmente pela política do governo Vargas de substituição das importações. É nesse momento histórico que surgem no país as primeiras indústrias, as primeiras empresas de base. E, em função disso, as empresas precisavam de uma estruturação maior do seu quadro de profissionais. Em 1950, nos anos 50, com Juscelino Kubitschek à frente da presidência da República, há uma melhor estruturação da área de recursos humanos, em especial pela influência das indústrias automotivas. Desde então, ali por volta dos anos 80, é registrada em nosso país uma fase de transição. Diferentes conceitos, diferentes abordagens fizeram parte desse momento histórico. Na década de 80 são registradas também as primeiras grandes greves no país, o que intensificou o conflito capital-trabalho. Assim como no mundo, no Brasil, também a partir dos anos 2000 se começa a discutir e implementar o modelo de recursos humanos estratégico em grandes empresas. Mais recentemente, essa teoria também influenciou empresas de menor porte. Mas no que consiste o modelo de RH estratégico? Quais são suas premissas? Quais são suas condições? Como já foi dito, Dave Urich, que é o seu precursor em todo o mundo, e o professor Joel de Souza Dutra, que é o precursor do movimento,
aqui no Brasil, estabeleceram 3 importantes premissas. Primeiro, o modelo de RH estratégico trabalha com foco no desenvolvimento ao invés de foco no controle. Ele acredita que as pessoas são mais autônomas, que as pessoas podem ser responsabilizadas e desenvolvidas. O segundo enfoque é em um modelo mais integrado de RH, um modelo mais interdependente, em que cabe ao RH o estabelecimento de parceria com diferentes setores da empresa. E o terceiro foco, muito interessante, com impacto significativo no sistema de remuneração atual, é o de interesse conciliado. Ao invés de um RH muito voltado para as empresas, para as organizações, anteriormente, o modelo atual preconiza que os funcionários, os demais stakeholders, devem também ser contemplados nos ganhos de capital das organizações. Os teóricos desse modelo também defenderam 3 diferentes condições. A primeira delas é a simplicidade. Para quem pensou nesse modelo, os mecanismos devem ser simples. Também uma segunda condição é a transparência. Esse modelo define que as pessoas precisam conhecer quais são, por exemplo, as regras para a promoção de carreira, quanto tempo em cada uma das suas posições, quais são os mecanismos de aferição da remuneração variável, enfim, todas as políticas de RH devem ser transformadas de forma transparente para que os funcionários a conheçam. E a terceira condição desse modelo teórico é a flexibilidade. A flexibilidade que permite o trabalho através de conjunturas adversas. Este modelo preconiza que flexibilidade é um item importante para a gestão. Com base nesse modelo, nós não podemos desconsiderar que foram pensados 3 diferentes conjuntos. O primeiro subconjunto é o subconjunto de movimentação, uma evolução do tradicional modelo de recrutamento e seleção. O segundo subconjunto é o subconjunto de desenvolvimento, também uma evolução do conjunto anteriormente conhecido como treinamento e desenvolvimento. E o terceiro subconjunto, a terceira caixa de ferramenta desse modelo, é a valorização, que trabalha principalmente aspectos como avaliação de desempenho e remuneração variável. No segundo tópico da nossa disciplina, nós vamos conhecer um pouco mais profundamente quais são esses 3 subconjuntos do modelo de RH estratégico e as ferramentas disponíveis em cada um deles. Só para lembrá-los, o primeiro subconjunto é a movimentação, o segundo é o desenvolvimento e o terceiro é a valorização. Em movimentação, nós vamos tratar um pouco de tópicos como a captação. É inegável nos dias atuais que a captação tem um impacto muito grande da tecnologia atualmente. Cada vez mais, para os processos de recrutamento e seleção, são utilizadas ferramentas como as redes sociais, como os links disponíveis nos sites para a captação e depois as redes sociais também para os processos de seleção. Elas são uma importante fonte de informação barata, fidedigna, que as empresas têm utilizado cada vez mais. Uma outra preocupação pertencente ao subconjunto de movimentação, que não era tão comum, são os processos de internalização. Muito mais do que uma simples integração, as empresas têm discutido ferramentas, apoio como o estabelecimento de tutores para os seus novos contratados. A questão da transferência também ganha relevo nesse subconjunto de movimentação. Até pouco tempo atrás, era comum se fazer transferências sem o devido pacote de recompensa e valorização. Principalmente os bancos têm atuado de uma forma mais ampla no que se diz respeito à transferência. Se a transferência já chama atenção, imagine uma transferência para outro país, para uma outra nação. Ganha importância o conceito de expatriação. Quando tratamos de expatriação no modelo de RH estratégico, falamos da necessidade da empresa combinar com os funcionários quais são as condições. Escola bilíngue para a família, um bom aparato de segurança, a previsibilidade de retorno ao país são temas geralmente tratados. Para encerrarmos o subconjunto de movimentação, eu destaco ainda o tema recolocação. Até pouco tempo, as empresas não se preocupavam muito com a recolocação de seus funcionários no mercado de trabalho. Agora essa passa a ser uma preocupação das companhias que são mais antenadas, mais preocupadas
com o desenvolvimento de seus recursos humanos. O segundo subconjunto, do qual falaremos um pouco, é o subconjunto do desenvolvimento. E daí nós vamos abordar os planos de carreira que sempre começam a partir de uma descrição de cargos, que deve ser bem feita, concisa, formada por verbos de ação e que são capazes de traduzir a importância das ações desenvolvidas pelo cargo. Com uma descrição bem feita, nós passamos para o segundo ponto, que é o estabelecimento dos fatores de especificação. No nosso material, nós temos 15 fatores de especificação que contribuem para a tradução da importância do desempenho deste cargo na companhia. Para isso, nós contamos com 4 diferentes métodos de avaliação. O primeiro é o escalonamento simples, o segundo, formado por graus pré-determinados, o terceiro, a combinação binária, e o quarto modelo, o mais utilizado, que é o método por pontos. Definidos a descrição, a especificação de fatores, nós caminhamos para o estabelecimento das políticas de carreira, que, como já foi abordado, devem ser transparentes. Por fim, ainda dentro do subconjunto de movimentação, nós vamos discutir a questão da educação corporativa, e ela é constituída principalmente pela visão da valorização do funcionário. Um bom pacote de remuneração total não tem mais só salário. Cada vez mais, nós trabalhamos com outros componentes. O salário, em alguns países, como os Estados Unidos, chega a representar apenas 30% da remuneração total a cada ano trabalhado. Outros 3 componentes formam a remuneração total: os incentivos de curto prazo, os incentivos de longo prazo e os benefícios. Saber trabalhar com a remuneração total é um diferencial hoje que assegura, inclusive, que as empresas paguem bem seus funcionários sem que isso represente custos extremamente altos. No terceiro ponto da nossa disciplina, nós vamos discutir a questão do clima organizacional e da qualidade de vida no trabalho. Para isso, é importante que as empresas e organizações saibam que é necessária a mensuração do clima organizacional. Cada vez mais as empresas se perguntam quais indicadores medir, como perceber que algo vai mal nas organizações. Temas como absenteísmo, greves, conflitos, a apatia da equipe de colaboradores, problemas com a saúde dos funcionários são cada vez mais recorrentes. Para isso são consideradas algumas variáveis que em geral são o pacote de remuneração, os benefícios ofertados, qual é a relação e a influência da liderança intermediária no clima organizacional, se há ou não possibilidades de carreira, se as carreiras são permeáveis, o quanto transparentes são as políticas organizacionais e as questões da comunicação organizacional. É muito comum que nos instrumentos de avaliação de clima, como a pesquisa de clima ou a entrevista de clima, sejam utilizadas questões cruzadas para que a opinião do funcionário seja realmente validada algumas vezes. Sempre após a realização da pesquisa de clima, a empresa tem a obrigação de dar feedback e de também mostrar o seu plano de ação com base no que foi apontado pelos funcionários. A qualidade de vida é um outro prisma que tem sempre chamado a atenção dos gestores de recursos humanos, uma vez que ela pode impactar inclusive na redução de custos, eliminando, por exemplo, o absenteísmo daqueles funcionários que têm problemas de saúde. Em alguns outros casos, é comum constatarmos empresas que se preocupam, por exemplo, com o programa de emagrecimento de seus funcionários, o que, em última análise, vai representar funcionários mais motivados e mais produtivos. Espero que todos tenham compreendido a importância da área de recursos humanos para as organizações e empresas. Vale destacar que existem ferramentas que facilitam a implementação de políticas e a efetividade dos resultados. Obrigado.